Tudo bem? Esse é um Turf em Alto Estilo especial, entrevista como sempre. Ao meu lado, Luiz Eduardo Frias de Oliveira. Grande prazer. Prazer todo meu, Rizão, de estar aqui com você e poder participar dessa sua programação. Presidente da Comissão de Corridas do Jockey Clube Brasileiro, vice-presidente do Jockey Clube Brasileiro, titular do estúdio Doce Ilusão, um apaixonado por Turf há quantos anos? Olha, comecei com 16 anos de idade, estou com 66, nós estamos aí tranquilamente com 50 anos de Turf. Que beleza, hein? É verdade. E como é que tudo começou? Tudo começou na minha adolescência. Com 16 anos de idade, morador da Tijuca, tínhamos uma rapaziada que gostava muito de corrida de cavalo, na época das barbadas em desfile, na época do favorito. Só que jovens da Tijuca, bastante distante do Jockey Clube Brasileiro, costumávamos fazer os jogos naquelas projeções que haviam na Tijuca na época, na rua 18 de outubro, que eram bancadas naquela época pela contravenção. Mas jogávamos ali, estávamos sempre ali, acompanhávamos com muita alegria o Turf. E o auge da nossa participação era podermos ir ao Grande Prêmio Brasil todo ano. Botávamos um terno naquela idade, o que não era hábito, e pegávamos o famoso 409, que era o Sans Penha Horto, que nos deixava na porta do jockey. Isso para nós era o começo de tudo. E me lembro hoje da primeira vez que eu fui ao Jockey Clube Brasileiro e vi a vitória que me encantou de uma égua chamada Aristeia, montaria de J. Pinto, que eu não vou jamais me esquecer. Esse foi o meu início. E a partir daí, há um fato bastante curioso, venho a fazer faculdade de Direito e tenho como professor Dr. Cláudio Ramos, titular do estúdio LLC. E na primeira aula, não vou dizer na primeira aula, mas na segunda aula que tivemos na faculdade, eu observo um colega que eu não conhecia, também colega de turma, sentado ao meu lado me abre, barbadas em desfile. E aí foi um entrosamento total e a partir daí a vida seguiu. Eu tinha 16, 17 anos, doutor Luiz Eduardo, ia para o Colégio Nossa Senhora das Dores e eu sentava na última fila. Então, na quarta-feira, era distribuído o Turf de bolso. Foi revista famosa, 32 anos, longeva, aqui no Rio Grande do Sul. Eu pegava o Turf de bolso e começava a estudar as corridas de sábado, domingo e segunda, ao invés de prestar atenção na aula. Isso é uma coisa que a gente tinha na época, né? E que hoje acabou. É verdade, acabou completamente. Acabou completamente. Tive como primeiro animal o tordilho balacobaco, que teve a montaria de Goncinha durante muito tempo. Corremos bastante, mas conseguimos não ganhar nada. Criação do Área Santa Rita da Serra, que futuramente vinha me tornar um grande amigo do Dr. Afonso Burlamar, que é quem eu tenho uma admiração profunda, advogado como eu, e desde aquela época começamos a ter alguns casos em conjunto. Coincidência é que primeiro eu tive o balacobaco e depois eu vim a conhecer o titular do Área Santa Rita da Serra. E a minha primeira vitória da Gávea foi criação de Duílio Berlese, o animal chamado Rastafari, filho de Valser na Pimpolha. E a partir daí a vida seguiu. Quantos cavalos nessa trajetória mais ou menos o senhor teve? Eu acredito, eu não saberia falar com certeza, mas uma faixa de 30 a 40. 30 a 40. É. O melhor deles? Eu diria que o mais vitorioso foi o Namur, que inclusive me deu... Foi parar no Nordeste no final da campanha. Foi parar no Nordeste, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, me deu Protetora do Turf, me deu o Handicap de Tordilhos, me deu o Grande Prêmio Governador do Estado e alguns outros clássicos cujo nome exato me falha a memória agora. Eu me lembrei na Breeders' Cup da semana passada, ganhou um dos páreos importantes, o Henri Matisse. Eu me lembrei do senhor, pô, esse foi um cara. Pitou bem, né? Pitou bem. Curioso. Pitou bem o Henri Matisse. Agora eu não posso me esquecer de Madame Castelo, né? Que ganhou a Copa Regional ou perdeu por cabeça? Perdeu por cabeça para Everlove. E teve um início aqui no Cristal maravilhoso. Poxa, com treinamento na minha opinião, o maior treinador de todos, chamado Clóvis Dutra. Uma pessoa a quem eu admiro e prezo sob todos os aspectos. Aliás, eu tenho uma história muito bonita com o Clóvis Dutra, né? Tenho.
Tem. É seu treinador sempre? Sempre. Sempre aqui no Rio Grande do Sul. Assim como no Rio de Janeiro eu tinha o amigo Paulo Salas, que era uma pessoa que, sabe, treinador de altíssimo nível e um amigo de muita categoria. Bem, essa trajetória do Turf acabou levando a 2 diretorias do Jockey Clube Brasileiro. Sim. Como é que apareceu essa oportunidade, essa amizade com o Raul Lima Neto? Conta um pouquinho pra gente. Vou contar para vocês. Primeiro eu tenho que dizer que a primeira participação que eu tive na diretoria foi com o Dr. Carlos Palermo. Eu fui indicado pelo Dr. Afonso para participar da administração dele, o que fiz e da qual eu tenho a mais absoluta consideração. Com relação ao Raul, foi uma coisa muito curiosa. Eu convivi muito tempo com o pai dele. Eu também. O pai dele era uma pessoa extraordinária que todo sábado encontrava comigo na cocheira do Paulo Salas. Conversávamos, era uma pessoa encantadora. Não conhecia o filho dele, o Raul, o atual presidente, mas um belo dia fui apresentado a ele. Conversamos e tivemos assim uma identidade... Uma empatia. Muito imediata, uma empatia imediata. E a partir dias depois ele me convidou para exercer o cargo de presidente da comissão de corrida. Honrado com isso, evidentemente que aceitei e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa inteiramente dedicada ao turf, uma amizade assim que não tem parâmetros para a gente poder dizer. Hoje em dia eu tenho orgulho e me sinto honrado de fazer parte da administração Raul Lima Neto. O dia que eu me separei, eu recebi 3 ligações. Da minha mãe, chorando, furiosa, do Írio Bernese e do Luiz Eduardo Filho de Oliveira. O Luiz Eduardo chegou para mim e falou assim: Marcos, você vai ver que depois da primeira separação tudo fica mais fácil. Me diz uma coisa, a segunda gestão é mais fácil que a primeira? É. Principalmente uma gestão que vem reeleita por aclamação. Nós temos condição agora de fazermos certas coisas que temos como prioridade sem estarmos preocupados com uma possível eleição, com uma possível nova investidura. Estamos satisfeitos com o que fizemos até aqui e vamos concluir isso com maior responsabilidade. Na quarta-feira vamos ter uma coletiva do presidente Raul Lima Neto, mas uma das coisas que já está assim definida e que isso a gente pode falar aqui é que o Turf fica a cargo do presidente Raul Lima Neto e do senhor. É verdade. Uma decisão do presidente que já foi comunicada a todos nós da diretoria. Uma das coisas que melhorou no setor da condução de corridas foram os julgamentos. O senhor atribui isso àquela coisa que eu cobrava no dia a dia, do critério ser observado? E a gente já sabe quando vai ser confirmado e quando vai ser desclassificado. Isso é muito bacana para o apostador, né? Principalmente isso é o responsável pela mudança da comissão de corrida, mas acrescentando a isso a dedicação absoluta dos comissários. Paulo Mileno, Marcelo Cardoso, Bernardo Bustamante e George Sanches. E temos também em treinamento, junto conosco, o comissário Felipe Camargo. Perfeito, Felipe Camargo. Me diz uma coisa, daqui a pouco eu vou fazer um bate-papo também com o Marcelo Belloc. O Marcelo Belloc, enquanto esteve à frente, foi importante para o Jockey Clube Brasileiro, Importantíssimo, né? E continua sendo da maior importância, além de ser um grande amigo pessoal que eu tenho. Agora ele virou o meu time. Sim, internacional. Sim, internacional, responsável por todo o planejamento do Latino-Americano 2025 e pelo site do Jockey Clube Brasileiro. Me diga uma coisa, essa história de turf, de 50 anos de turf, e que é uma coisa muito importante nas nossas vidas, né? Eu tenho 2 a mais que o senhor, sabia? 52 anos de turf. Eu comecei com 8 com meu pai. Qual é a coisa que mais lhe emocionou dentro de um Jockey Clube? Uma vitória? Não é fácil determinar exatamente uma coisa, são muitas coisas. Os funcionários satisfeitos com a nossa administração é uma coisa muito importante para mim. Eu não saberia dizer, Rizzo, com sinceridade, qual seria uma coisa assim exata.
Mas existem coisas ali que marcaram bastante a gente. Uma coisa triste que o senhor possa me dizer foi o problema que o Livorno enfrentou. O Livorno era um craque, né? Sim, era um craque. Nós estamos voltando com ele já voltou, sabe? Eu acredito qualquer que pessoa teria desistido do Livorno. O senhor não desistiu em nenhum momento. Mas eu tive também o apoio, sabe, total do Venâncio Naide, do Flávio Carneiro, que foram pessoas que se dedicaram com muita, sabe, dedicação a essa recuperação. Bastante. Frias de Oliveira, por Frias de Oliveira, um jockey que o senhor fale da sua vida. Eu respeito muito o Wagner Borges, que ganhou a primeira corrida clássica para ele e para mim também, com Tavares Rico. E um respeito profundo pelo Ricardinho, né? Um profissional que dá aula de direção, né? Um treinador. Eu tenho que falar de três, eu não posso falar de um. Eu tenho que falar de Paulo Salas, de Léo Reis e de Clóvis Dutra. E agora eu tenho o prazer de conviver com Venâncio Naide. 4 treinadores, então. Eu tenho, não posso sair desses 4. Em toda a sua vida turfística, um cavalo o senhor foi apaixonado. Pode ser seu e pode não ser seu. Much Better. Much Better. Uma égua. Sem dúvida nenhuma. Uma égua eu não posso deixar de falar da Riboleta. Não tem jeito. Um velocista. Eu vou falar um engraçado, mas que marcou um pouquinho. Foi Gilo Yellow. Gilo Yellow ganhou o Turf Gaúcho. Correu muito. E eu vou lhe contar uma coisa. Pequeno, fora dos padrões. Gadir, né? Não tenho certeza agora, mas acredito que sim. Era filho do Gadir, Santana do Rio Grande. Um veterinário. Flávio Carneiro. Flávio Carneiro. Um belo nome. Um milheiro, Indaial. Que depois foi para o Araçamandaré, pode ser? Não sei. Acho que foi. Mas esse cavalo me marcou bastante. Outro cavalo que me marcou muito foi Fitzemílios. Que veio aqui para a reprodução, aqui no Rio Grande do Sul. Eu me recordo muito. Pedra Única. Era um anseio de todos, e está aí. Agora não consigo avaliar agora da importância disso, mas era um anseio de todos que nós cumprimos o que prometemos. Grande Prêmio Brasil 2025, um espaço maior com São Paulo. Era uma coisa que todo mundo queria. E a gente está conseguindo isso. Eu acho que vamos ter sucesso nisso. E vai servir até como, curiosamente, um preparatório para o Latino de 2025. Muito boa essa ideia de 7 meetings em 2025. Ideia do nosso presidente Raul Lima Neto. Brigou muito por isso. Ok. Presidente Luiz Eduardo de Oliveira, um prazer. Um bom Bento Gonçalves no dia de amanhã no Cristal. Muito obrigado, Rizon. E é bacana ver representantes do clube brasileiro vindo valorizar a nossa prova e dando importância à maior prova do Turf Gaúcho. E eu quero que você saiba também, Rizon, que me dá um prazer imenso em estar aqui com você, que é um dos responsáveis pela sobrevivência do nosso clube. O seu jornal, o seu periódico é de importância absurda para todos nós. Muito obrigado a você. E o senhor é meu parceiro há quantos anos no jornal? Já tem bastante tempo. Acho que uns 20 anos, pode ser? Já tem bastante. Olha, a ilusão virou realidade. Olha só, e leio isso toda vez, e com muito prazer. Muito obrigado, Rizon, pelo apoio que você nos dá. Obrigado, doutor Luiz Eduardo de Oliveira, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Perfeito. Abraço. Outro.